Como você ficou sabendo desta vaga? É uma pergunta simples, uma pergunta objetiva, frequente em processo seletivo, mas ela tem também as suas finalidades, que é o que nós vamos descobrir nesse vídeo. Eu sou a psicóloga Andréa Marinho, vem comigo! Antes eu gostaria de convidar você que não está inscrito no canal para que você se inscreva, porque toda semana tem conteúdo novo aqui no canal, conteúdo que vai ajudá-lo no seu desenvolvimento pessoal e profissional. E se você gostar desse vídeo, já te convido também, deixa aqui o seu like, ok? Vamos lá! Quais são os objetivos dessa pergunta? Qual a finalidade? Primeira coisa é que essa é uma questão onde o recrutador ele investiga de maneira indireta, por exemplo, se você é indicado de alguém. Uma indicação, é sabido de todos, ela é sempre bem vista, desde que o profissional que indicou seja um bom profissional na empresa. Então, o recrutador ele também investiga isso. E é uma forma mais delicada de perguntar do que se ele perguntasse, por exemplo, diretamente. Ah, você é indicado de alguém? E você é indicado de alguém? Imagina uma sala cheia de pessoas, cheia de candidatos, na fase de triagem, que muitas vezes é dessa forma, na aplicação de testes, e se ele faz esse tipo de pergunta? Aí alguém lá no meio diz, ah, sim, eu sou indicado, né, do gerente tal. Já ia gerar um mal-estar, né, da maneira que você pergunta. Lembra que eu digo? Tudo pode ser falado, depende apenas da forma como é falado. Mas se ele pergunta dessa forma, né, mais indireta, se alguém comenta que é indicado, pode gerar ali, né, pode desmotivar ali algum candidato, porque vai olhar e vai pensar, poxa, se já tem um indicado, as minhas chances são menores. Mas olha, nem sempre é assim, até porque depende muito do profissional que indicou. Então, se for um profissional com mau desempenho, com mau comportamento na empresa, aquela indicação nem vai ser tão bem vista assim. Então, não desanima não, diante de uma indicação. Você pode ter mais competências, você pode ter um perfil mais afinado com aquilo que a vaga exige, e aí você vai também se destacar no processo seletivo, ok? Bom, segunda coisa é uma forma do recrutador descobrir se você tem objetivos claros, se você tem empresas que são alvos que você deseja de fato conquistar, ou se você é o tipo de profissional que sai atirando para todos os lados, enviando um monte de currículos e o que aparecer, apareceu. E eu não preciso nem falar, né? Que o profissional que tem objetivo, que tem um plano de desenvolvimento individual, que tem um plano de carreira ali individual, que esse profissional ele vai ser mais bem visto do que o outro que falar que está enviando currículo para todos os lados, tá? Então é importante que você tenha uma resposta coerente de acordo com isso, né? Você pode, por exemplo, falar que acompanha sempre a empresa, frequentemente, em redes sociais, que você acompanha ela nas mídias, no próprio site, quando você encontrou uma vaga compatível com seu perfil, que você já estava aguardando há algum tempo, que você imediatamente enviou o seu currículo, uma resposta em cima disso vai demonstrar o seu interesse. E no caso, gente, da indicação, eu comentei, mas não expliquei como que você deve responder. No caso de você ter sido de fato indicado por alguém, você pode comentar durante a entrevista, mas minha sugestão é: não tente demonstrar que você é íntimo daquela pessoa, que você conhece ela muito bem. Ah, foi um amigo meu íntimo, a gente cresceu junto, amigo de infância, que trabalha aqui e ele me indicou. Não faça isso, tá? Seja objetivo. Por que eu digo isso? Você não sabe do desempenho daquele funcionário, você não sabe da afinidade dele com aquele recrutador, se os dois já tiveram algum problema. Então, se você comentar, mas de forma objetiva, o recrutador também vai receber dessa forma e não vai entrar em detalhes com você. Agora, se você demonstra muita intimidade e for um mau funcionário, você corre o risco de ser mal visto também. Se for um bom funcionário, você corre o risco de ser bem visto, mas a gente não sabe, então não dá para arriscar. Então é melhor que você comente de forma mais imparcial, com certo distanciamento. Você pode comentar, por exemplo, olha, eu soube através, na verdade, já acompanho a empresa há algum tempo, uma empresa que é um alvo para mim, né, que eu de fato já desejo trabalhar aqui há algum tempo, mas o meu vizinho ele comentou comigo, ele sabe inclusive do meu interesse, e aí ele comentou comigo que havia aberto uma vaga aqui para a empresa de acordo com o meu perfil.
E aí você vai adaptar a sua resposta. É o vizinho, é o pai, é o primo, é um amigo, né? Você vai colocar o sujeito ali, mas a sua fala vai ser mais ou menos dessa forma, tá bom? A terceira finalidade dessa pergunta é descobrir de verdade qual é a fonte que está trazendo mais resultados. Às vezes o recrutador ele utiliza várias fontes de recrutamento e ele quer descobrir qual é a fonte que está trazendo maior resultado. Por exemplo, houve uma época que eu trabalhava com vagas específicas para pessoas com deficiência. E um canal que me dava muito retorno era o Cine. E exatamente por saber disso, eu valorizava ainda mais. Então, assim que eu tinha uma vaga para pessoa com deficiência, eu já divulgava lá, porque eu sabia que lá poderia vir uma boa quantidade de candidatos e candidatos alinhados com o perfil que eu de fato estava buscando. Então, caso seja esse, né, o seu caso, você foi através de determinado site, né, da Cato, do site de vagas, empregos.com, onde for, pode comentar com o recrutador de maneira muito natural. Olha, eu estou inscrito lá, estou acompanhando as vagas, sempre falando de preferência, se possível, e se isso realmente for uma verdade para você ali, que você acompanha aquela empresa, que você sabe o que é aquela empresa, qual o segmento dela, que você já desejava trabalhar naquela empresa e quando você viu no determinado site, você acabou fazendo a sua candidatura, tá? E mais uma das finalidades dessa pergunta é completar o seu perfil no sentido de descobrir se você tem um familiar, por exemplo, dentro da empresa. Algumas empresas elas têm uma política mais rígida em relação a isso e não contratam familiares. Outras empresas, elas contratam, no entanto, elas são cuidadosas em não permitir que a pessoa, por exemplo, trabalhe no mesmo setor e no mesmo horário. Até muitas vezes permitem o mesmo setor. Um exemplo, o setor de produção, que tem pelo menos 3 turnos de operação. E aí a empresa tem esse cuidado de colocar cada familiar num turno, de maneira que eles não se encontrem, para que não gere aí conflito de interesse, até mesmo por uma questão do código de ética da empresa. Ok, pessoal? Bom, agora você já entende a finalidade, o porquê dessa pergunta e já tem a noção aí de como que você pode, até mesmo por uma questão do código de ética da empresa. Ela é objetiva, mas existem aí alguns cuidados, por isso que é importante a gente entender a finalidade para a gente entender o que é positivo responder e o que não é, né? Qual a melhor forma que eu coloco a minha resposta, ok? Bom, se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like. Se você não está inscrito no canal, olha, já te dei os motivos lá no início do vídeo para você se inscrever, então não perde tempo não. Clica aí em inscrever-se, clica também no sininho para você ser notificado a respeito de todo o conteúdo semanal que é publicado aqui no canal. Deixa seus comentários que eu vou adorar responder cada um deles. Deixa aqui o meu abraço, boa sorte no processo seletivo e até o próximo vídeo.